A estrada de terra vermelha parecia não ter fim. Poeira subia em nuvens densas enquanto o carro importado avançava devagar, seus pneus chacoalhando nas pedras soltas. Roberto segurava o volante com as duas mãos, tentando decifrar aquele labirinto de caminhos que se abriam em bifurcações inesperadas. O sol da tarde batia forte no para-brisa, e o calor entrava pelas frestas do ar-condicionado que lutava contra aquela temperatura inclemente. Ele deveria ter chegado à fazenda de Paulo há 2 horas. O amigo de infância o convidara para passar o fim de semana, prometendo descanso e paz longe da cidade grande. Roberto aceitou porque precisava desesperadamente de silêncio. Aos 45 anos, tinha construído um império financeiro que deixaria qualquer um impressionado. Apartamento de cobertura com vista para o mar, carros de luxo na garagem, contas bancárias que ele nem se dava ao trabalho de conferir. Mas acordava todas as manhãs com um peso no peito, como se um tijolo invisível estivesse pousado ali, roubando seu ar. A última placa que vira indicava 3 direções diferentes, todas para lugares que ele nunca ouvira falar. Escolheu a do meio por puro instinto, e agora se arrependia. O caminho ficara mais estreito, cercado por árvores baixas e arbustos que arranhavam a lataria do carro. Roberto franziu a testa. Aquele veículo custara o equivalente a uma casa inteira, e ali estava ele, deixando galhos riscarem a pintura impecável. Pensou em ligar para Paulo, mas quando pegou o celular, a tela mostrava apenas uma barrinha fraca de sinal que logo desapareceu. Suspirou fundo. Não tinha escolha senão continuar até encontrar alguém que pudesse ajudar. A ansiedade familiar começou a subir pela garganta. Era sempre assim. Qualquer situação fora do controle o transformava em um menino assustado. Mesmo sendo dono de 3 empresas, e tendo dezenas de funcionários sob seu comando. Mais alguns quilômetros e uma casinha surgiu à beira da estrada. Era tão simples que Roberto quase passou direto, pensando ser abandonada. Paredes de adobe com remendos de cimento em alguns pontos, telhado de palha remendado com lonas plásticas nas pontas. Uma cerca de madeira rústica delimitava um pequeno terreno, e na frente da casa havia um jardim minúsculo, mas caprichado. Flores amarelas e vermelhas formavam desenhos simples e algumas plantas trepadeiras subiam por uma estrutura improvisada de bambu. Foi então que ele a viu. Uma mulher jovem, agachada entre as flores, arrancava mato com cuidado para não machucar as pétalas. Usava um vestido florido desbotado pelo sol e pela água, com remendos visíveis nas barras. Os cabelos castanho claros estavam presos em uma trança longa que descia pelas costas, com alguns fios soltos dançando ao vento. Ela cantava baixinho, uma melodia simples que Roberto não reconheceu, mas que tinha algo de profundamente sereno. 2 crianças brincavam ao redor dela. Um menino pequeno, que não devia ter mais que 2 anos, empilhava pedrinhas no chão, derrubando tudo e rindo quando a torre desmoronava. Uma menina um pouco maior, talvez com 5 anos, fazia trancinhas em um boneco de pano surrado, concentrada como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Ambos estavam descalços, com roupas simples mas limpas, e de vez em quando paravam para olhar a mãe, que sorria para eles sem parar de cantar. Roberto parou o carro ali mesmo, na beira da estrada, e ficou olhando pela janela. Não conseguia tirar os olhos daquela cena. Havia algo nela que o paralisava, algo que ele não conseguia nomear, mas que tocava um lugar esquecido dentro do peito. A mulher não parecia perceber sua presença. Continuava cuidando das flores com delicadeza, cantando aquela canção suave, sorrindo para as crianças quando elas a chamavam. Como alguém podia ser tão feliz sem ter quase nada? A pergunta martelou na mente de Roberto com força inesperada. Ele tinha tudo, absolutamente tudo que o dinheiro podia comprar, e mesmo assim acordava no meio da noite suando frio, com o coração disparado, sentindo que sua vida não tinha sentido algum. Tomava remédios para ansiedade, consultava terapeutas caros, fazia retiros espirituais em lugares exóticos. Nada funcionava.
O vazio continuava ali, fiel companheiro de todas as suas conquistas. E aquela mulher, vivendo em uma casa que mal protegia da chuva, usando roupas remendadas, cuidando sozinha de 2 filhos pequenos, cantava como se soubesse algum segredo que o mundo inteiro desconhecia. Roberto sentiu uma pontada estranha no peito. Não era inveja exatamente. Era algo mais complexo, uma mistura de curiosidade, admiração e uma tristeza profunda por reconhecer que havia perdido algo pelo caminho, algo que aquela mulher ainda possuía. Respirou fundo e desligou o motor. Precisava de informações sobre a estrada, mas também queria entender. Queria saber como era possível ser feliz daquele jeito, com tão pouco. Abriu a porta do carro devagar, pisando na terra vermelha com seus sapatos italianos que custavam mais do que um salário mínimo. Ajeitou a camisa social de linho, passou a mão nos cabelos grisalhos nas têmporas e caminhou em direção à cerca. A menina foi a primeira a vê-lo. Parou de brincar e olhou com aqueles olhos grandes e curiosos, apertando o boneco de pano contra o peito. O menino continuou com suas pedrinhas, alheio a tudo. A mulher finalmente levantou a cabeça e Roberto viu seu rosto pela primeira vez. Ela era jovem, muito jovem. Não devia ter mais que 25 anos. O rosto tinha traços delicados, pele morena do sol, olhos escuros que brilhavam com uma luz própria. Havia marcas de cansaço ali, linhas finas ao redor dos olhos que contavam noites mal dormidas e preocupações constantes. Mas o sorriso que ela deu quando o viu foi genuíno, sem sombra de desconfiança ou medo. "Boa tarde", disse Roberto, e sua própria voz soou estranha para ele, formal demais para aquele lugar. "Desculpe incomodar. Estou meio perdido." A mulher se levantou, limpando as mãos na saia do vestido. "Boa tarde", respondeu ela, e sua voz era suave como a canção que cantava momentos antes. "Não está incomodando, não. Está procurando algum lugar específico?" "A fazenda do Paulo Henrique. Ele disse que era perto da cidade, mas acho que peguei o caminho errado." Ela riu baixinho, um som cristalino que fez Roberto sorrir sem perceber. "Ah, todo mundo se perde por aqui. As placas são confusas mesmo. A fazenda do Sr. Paulo fica uns 10 quilômetros para trás. O senhor passou direto na curva principal." Roberto sentiu o rosto esquentar de constrangimento. 10 quilômetros. Tinha passado direto sem nem perceber, distraído demais com seus próprios pensamentos. "Obrigado", disse ele. "Vou voltar então." Mas não se moveu. Ficou ali parado, olhando para ela, para as crianças, para o jardim minúsculo e caprichado. A mulher percebeu sua hesitação e inclinou a cabeça de leve. "O senhor quer um copo de água? Fez uma viagem longa, imagino." "Eu não quero dar trabalho." "Não é trabalho, não. Tenho água fresquinha no filtro e as crianças adoram visita." Ela sorriu para os filhos, que já se aproximavam com curiosidade. "Eles não veem muita gente por aqui." Roberto aceitou, sem entender bem por quê. Apenas sabia que não queria ir embora ainda. Queria ficar ali mais um pouco, naquele lugar simples onde uma mulher cantava enquanto cuidava de flores, onde crianças brincavam descalças na terra vermelha, onde a felicidade parecia existir sem precisar de justificativa. A mulher abriu o portão improvisado da cerca e fez um gesto convidativo. "Entre, por favor. Meu nome é Clara." Ela apontou para as crianças. "Essa é a Sofia, e esse pequenininho é o Lucas." "Roberto", disse ele, e pela primeira vez em anos se apresentou sem adicionar sobrenomes ou títulos. Apenas Roberto. "Prazer, Roberto. Venha, vou buscar a água." Ele a seguiu até a casinha. O interior era ainda mais simples que o exterior. Uma sala pequena com alguns móveis velhos, mas bem cuidados, cortinas de chita nas janelas, chão de cimento pintado, mas tudo estava limpo, organizado, e havia flores em um vaso improvisado de garrafa PET na mesinha de centro. Clara entrou na cozinha minúscula e voltou com um copo de água gelada, oferecendo com as 2 mãos. Roberto bebeu devagar.
A água estava realmente fresca, com um gostinho levemente diferente, talvez de filtro de barro. Obrigado, disse ele quando terminou. Está ótima. As crianças se aproximaram timidamente. Sofia segurava o boneco de pano e olhava para Roberto com curiosidade misturada com timidez. Lucas, menos tímido, puxou a barra da calça dele, querendo atenção. Roberto não sabia bem como agir com crianças. Não tinha filhos. Nunca quis ter. Achava que não tinha jeito para aquilo, que sua vida não tinha espaço para mais nada além de trabalho e preocupações. Mas se agachou devagar, ficando na altura do menino. Oi, Lucas, disse ele com suavidade que surpreendeu a si mesmo. O que você está fazendo aí? Lucas mostrou as pedrinhas que segurava nas mãos gordinhas. Construção, disse ele com voz de bebê, sorrindo largo. Ah, você está construindo. Que legal. Posso ajudar? O menino acenou que sim com a cabeça, animado, e puxou Roberto pela mão para o lugar onde estavam as pedras. Sofia se aproximou também, menos tímida agora. Ele sabe fazer trança? Perguntou para a mãe, mostrando o boneco. Clara riu. Não sei, filha. Pergunta para ele. Sofia olhou para Roberto com expectativa. O senhor sabe fazer trança? Roberto pensou em todas as reuniões importantes que já presidira, todos os contratos milionários que já assinara, todas as decisões difíceis que já tomara. E ali estava ele, sendo perguntado por uma menina de 5 anos se sabia fazer trança em um boneco de pano. Não, confessou ele com um meio sorriso. Mas posso aprender, se você me ensinar. Os olhos da menina brilharam. Posso. Eu sei fazer bem. E ali, naquele chão de terra batida na frente de uma casa de adobe com telhado de palha, Roberto passou a próxima meia hora empilhando pedrinhas com Lucas e aprendendo a fazer tranças com Sofia. Clara os observava de longe, arrumando as flores do jardim, cantando baixinho de novo. De vez em quando olhava para eles e sorria, aquele sorriso que parecia carregar mais paz do que Roberto vira em toda a sua vida. Aqui no canal Voz que Conta Histórias, a gente acredita que as melhores narrativas são aquelas que tocam o coração de verdade. Se você está gostando dessa história, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas. E deixa nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Fico curioso de saber quem está por aqui acompanhando essa jornada comigo. Quando o sol começou a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, Roberto percebeu que tinha passado muito mais tempo ali do que pretendia. Paulo devia estar preocupado, mas não sentia vontade de ir embora. Havia algo naquele lugar, naquela mulher e naquelas crianças que acalmava a tempestade constante dentro dele. Clara se aproximou com um sorriso cansado, mas feliz. As crianças gostaram do senhor, disse ela. Faz tempo que não vejo elas tão animadas com visita. Elas são incríveis, respondeu Roberto, e era sincero. A vida aqui parece tranquila. Clara olhou para o horizonte, para o céu colorido, para a casinha simples atrás delas. Tranquila não sei se é a palavra certa. Tem dias difíceis, dias que eu não sei como vou conseguir. Mas a gente vai levando, sabe? Um dia de cada vez. E procuro encontrar alegria nas coisas pequenas. Um jardim florido, os sorrisos das crianças, uma música que me faz bem. É o que eu tenho. E decidi que ia ser suficiente. Roberto ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Um dia de cada vez. Coisas pequenas. Decidir que seria suficiente. Conceitos tão simples, mas que soavam revolucionários para alguém que passava a vida inteira correndo atrás do próximo objetivo, do próximo milhão, da próxima conquista que nunca bastava. Você é sozinha com eles? Perguntou ele, e logo se arrependeu por ser tão direto. Clara não pareceu ofendida. Acenou que sim. O pai deles foi embora quando Lucas nasceu. Disse que não estava pronto para ser pai, que tinha outros planos. Então somos nós 3. Eu, Sofia e Lucas. A gente se vira bem. Deve ser difícil. É, mas também é bonito, sabe? Eles me ensinaram o que é amor de verdade.
aquele que não pede nada em troca, que só existe. E quando Sofia me abraça antes de dormir, ou quando Lucas ri daquele jeito dele, quando eu faço cócegas, eu sinto que valeu a pena. Tudo valeu a pena. Roberto sentiu um nó na garganta. Quando foi a última vez que sentira que algo valia a pena? Quando foi a última vez que sentira amor que não pedia nada em troca? Não conseguia se lembrar. Bom, disse ele, limpando a garganta. Preciso ir. Paulo deve estar preocupado. Claro, a estrada é fácil daqui. Volta até a bifurcação grande, aquela com a placa do bar, e pega à esquerda. Vai direto por uns 7 quilômetros e vai ver a porteira da fazenda. Tem uma placa com o nome dele. Obrigado, de verdade, por tudo. Clara sorriu. Volte quando quiser. A gente está sempre aqui e as crianças vão ficar felizes. Roberto acenou para Sofia e Lucas, que acenaram de volta e caminhou até o carro. Quando entrou e ligou o motor, olhou pelo retrovisor. Clara tinha voltado para o jardim e as crianças brincavam ao redor dela de novo. A cena era a mesma de quando ele chegara, mas alguma coisa nele tinha mudado. Não sabia exatamente o que, mas sentia como um deslocamento interno, como se algo que estava preso tivesse se soltado um pouquinho. Dirigiu de volta pela estrada de terra, seguindo as instruções de Clara. A poeira subia em nuvens atrás do carro e o sol se punha devagar, deixando rastros dourados no céu. Roberto ligou o rádio, mas logo desligou. Preferia o silêncio. Precisava do silêncio para processar o que tinha sentido ali, naquela casinha simples, com jardim de flores e crianças descalças. Encontrou a bifurcação, pegou à esquerda e em poucos minutos viu a porteira da fazenda de Paulo. Buzinou e um funcionário abriu o portão, acenando com simpatia. A casa principal apareceu ao longe, grande e confortável, cercada por árvores frondosas. Paulo estava na varanda, de braços cruzados, com expressão entre preocupação e alívio. Pensei que tivesse se perdido de vez, gritou ele, quando Roberto desceu do carro. Me perdi sim. Passei direto na curva principal. Paulo riu. Todo mundo faz isso na primeira vez. Vem, preparei um churrasco. Você deve estar morto de fome. Mas Roberto não estava com fome. Estava com a cabeça cheia de pensamentos sobre uma mulher que cantava em um jardim, sobre crianças que encontravam alegria em pedrinhas e bonecas de pano, sobre como era possível ser feliz sem ter quase nada. Entrou na casa de Paulo, aceitou a cerveja gelada que o amigo ofereceu, sentou na varanda confortável, olhando para o pasto onde vacas pastavam tranquilas. Mas sua mente estava a quilômetros dali, em uma casinha de adobe com telhado de palha, onde uma mulher chamada Clara ensinava, sem saber que felicidade não dependia de conta bancária. A noite na fazenda foi estranha para Roberto. Paulo preparara um churrasco excelente, com carnes nobres que derretiam na boca, saladas frescas, vinhos caros que ele trouxera da adega particular. Conversaram sobre os velhos tempos, sobre negócios, sobre a vida na cidade grande. Paulo contou histórias engraçadas de quando decidiram largar tudo e se mudar para o interior, sobre como a vida no campo tinha mudado sua perspectiva sobre o que realmente importava. Mas Roberto mal conseguia prestar atenção. Sua mente voltava sempre para aquela casa simples, para o vestido florido remendado, para o sorriso genuíno de Clara, para a forma como ela cantava enquanto cuidava das flores. Pegou-se pensando se as crianças já estavam dormindo, se Clara cantava para elas antes de dormir, se aquela casinha ficava fria durante a noite com aquelas paredes finas e aquele telhado de palha. "Você está bem?" perguntou Paulo em determinado momento, notando a distração do amigo. "Parece distante." "Estou sim, só cansado da viagem." Mas não era cansaço, era inquietação. Uma sensação estranha de que tinha deixado algo importante para trás, de que precisava voltar àquele lugar, entender melhor aquilo que tinha visto. Foram dormir tarde, e Roberto ficou acordado na cama confortável do quarto de hóspedes,
olhando para o teto, tentando entender o que estava acontecendo com ele. No dia seguinte, Paulo sugeriu um passeio pelos limites da propriedade, mostrar as benfeitorias que tinha feito, os projetos futuros. Roberto aceitou, mas durante todo o trajeto ficava procurando a estrada de terra vermelha que levava até a casa de Clara. Queria passar por lá de novo, nem que fosse só para ver se estava tudo bem, se precisavam de alguma coisa. "Essa estrada aqui leva aonde?" perguntou ele quando passaram por um caminho estreito que parecia familiar. Paulo olhou e fez uma careta. "Ah, isso aí vai para uma área mais pobre, uns casebres espalhados. Pessoal humilde que vive de bico, trabalho na roça dos outros. Tem uma mulher sozinha com 2 filhos pequenos que mora ali. Coitada. A vida dela não deve ser fácil." "Você a conhece?" "Não pessoalmente, mas o pessoal aqui comenta. Dizem que ela é trabalhadora, honesta. Às vezes aparece pedindo algum trabalho de faxina ou lavagem de roupa. Eu já mandei uns mantimentos para ela algumas vezes através do caseiro. 2 crianças pequenas, sem marido, não deve ter muita coisa para comer." Roberto sentiu um aperto no peito. Clara passava necessidade. Aquilo que ele tinha visto como simplicidade feliz era, na verdade, luta diária pela sobrevivência. E mesmo assim, ela cantava. Mesmo assim, cuidava daquele jardim com tanto carinho. Mesmo assim, seus filhos brincavam descalços, mas felizes, limpos e bem cuidados dentro das possibilidades que tinha. O resto do fim de semana passou devagar. Roberto tentou aproveitar, tentou relaxar como tinha prometido a si mesmo que faria. Mas sua cabeça estava em outro lugar. Na segunda-feira de manhã, despediu-se de Paulo com a promessa de voltar em breve, entrou no carro e pegou a estrada de volta para a cidade. Mas quando chegou na bifurcação, aquela com a placa do bar, ao invés de seguir em frente, virou à direita. Não planejou fazer aquilo. Simplesmente fez. Como se o carro tivesse vontade própria, como se algo mais forte que sua razão estivesse comandando. Alguns minutos depois estava estacionando em frente à casinha de adobe. Era meio da manhã e Clara estava estendendo roupa em um varal improvisado nos fundos. As crianças brincavam perto dela, Sofia ajudando a passar as peças pequenas para a mãe, Lucas tentando pegar as roupas que balançavam ao vento. Clara o viu quando ele desceu do carro. A surpresa foi evidente em seu rosto, mas logo deu lugar àquele sorriso cálido. "Roberto?" chamou ela, largando uma camisa no cesto. "Voltou?" Ele não sabia o que dizer. Não tinha preparado nenhuma desculpa, nenhuma explicação razoável. "Eu esqueci de agradecer direito outro dia, por me ajudar com as direções." Era uma mentira fraca e ambos sabiam disso. Clara inclinou a cabeça de leve, estudando-o com aqueles olhos escuros inteligentes. Não precisava voltar só para isso. Mas que bom que voltou. "As crianças ficaram perguntando por você ontem. Perguntando por mim?" "É." Sofia disse que você era o homem mais educado que ela já conheceu. E Lucas ficou procurando pedrinhas bonitas para mostrar se você voltasse. Roberto sentiu algo quente se espalhar pelo peito. Quando foi a última vez que alguém tinha ficado esperando que ele voltasse por algum motivo que não fosse negócios ou interesse? Quando foi a última vez que sua presença tinha significado algo genuíno para alguém? Posso ficar um pouco? Não quero atrapalhar." Clara sorriu. "Não atrapalha. Estava fazendo o almoço. É simples, mas tem para você se quiser." "Não precisa. Já está pronto. É só feijão com arroz e uns ovos mexidos. Nada demais." Roberto ia recusar, mas alguma coisa o fez aceitar. Talvez a vontade de entender melhor aquela mulher, aquela vida, aquele segredo que ela parecia carregar. "Obrigado. Aceito sim." Entraram na casa. O cheiro de comida temperada preenchia o ambiente pequeno. Clara tinha uma cozinha minúscula, com um fogão velho de 4 bocas, algumas panelas penduradas na parede, uma pia de louça rachada mas limpa. Ela serviu o prato com cuidado, adicionando uma quantidade generosa de cada coisa. Roberto sentou-se na mesinha simples e provou.
A comida estava deliciosa, temperada com perfeição, feita com o capricho de quem sabe que comida é muito mais que nutrição. Está ótimo, disse ele sinceramente. Fazia tempo que não comia algo tão bom. Clara riu enquanto servia às crianças. O senhor deve comer em restaurantes chiques essas coisas. Isso aqui é comida de pobre mesmo. Comida feita com cuidado. Isso é o que importa. Comeram juntos, todos na mesinha pequena. Sofia e Lucas contavam histórias atropeladas sobre suas brincadeiras, sobre os bichos que viam no quintal, sobre os sonhos que tiveram. Clara ia corrigindo suavemente quando falavam de boca cheia, ensinando modos sem ser dura, com aquela paciência infinita de quem ama incondicionalmente. Depois do almoço, Roberto ajudou a lavar a louça, ignorando os protestos de Clara. Ficaram lado a lado na pia pequena, ela lavando e ele enxugando com um pano de prato desbotado. Era uma cena tão doméstica, tão comum, mas para Roberto era extraordinária. Não conseguia se lembrar da última vez que tinha lavado louça. Tinha empregada em casa que cuidava de tudo, restaurantes que entregavam comida pronta, uma vida inteira organizada, para que ele não precisasse fazer nada além de trabalhar e ganhar mais dinheiro. Clara, posso te fazer uma pergunta? Disse ele enquanto secava um prato. Claro. Como você consegue ser feliz assim com tão pouco? Ela parou de lavar por um momento, olhando pela janelinha acima da pia, para onde as crianças brincavam no quintal. Eu não sei se sou feliz o tempo todo. Tem dias que são muito difíceis. Tem dias que eu choro depois que elas dormem, sem saber como vou comprar comida para a semana ou como vou pagar a conta de luz. Tem dias que eu olho para essa casa caindo aos pedaços e me pergunto se consegui dar uma vida digna para meus filhos. Roberto ficou quieto, deixando-a continuar. Mas aí eu olho para a Sofia e para o Lucas e vejo como eles são felizes com tão pouco. Como eles encontram alegria em uma pedra bonita, em um passarinho que pousa na janela, em uma história que eu invento antes de dormir. E eu penso que se eles conseguem ser felizes assim, eu também consigo. A gente não tem muito, mas tem amor, tem um ao outro, e tem esperança de que amanhã pode ser melhor. Ela voltou a lavar a louça, e Roberto viu uma lágrima escorrer pela bochecha dela, que ela limpou rapidamente com as costas da mão molhada. E eu decidi que ia encontrar beleza onde pudesse. Então cuido do meu jardim, mesmo que seja pequeno. Canto para elas, mesmo que minha voz não seja bonita. Arrumo essa casa, mesmo que ela esteja caindo. Porque se eu desistir de encontrar beleza, de encontrar alegria, então a pobreza venceu. E eu não vou deixar isso acontecer. As palavras de Clara ecoaram dentro de Roberto como sinos tocando em uma catedral vazia. Ele tinha passado anos acreditando que felicidade estava do outro lado de mais dinheiro, mais sucesso, mais conquistas. Mas ali estava aquela mulher, sem quase nada, dizendo que felicidade era uma escolha, uma decisão diária de encontrar beleza e alegria mesmo quando tudo conspirava contra. Você é incrível, disse ele baixinho. Não sei se eu seria capaz disso. Clara olhou para ele com gentileza. Você seria. Todo mundo é capaz quando não tem escolha. A vida ensina a gente a ser forte mesmo quando a gente acha que não dá mais. Terminaram a louça em silêncio confortável. Roberto se pegou querendo ficar ali para sempre, naquela cozinha minúscula, com aquela mulher que enxergava o mundo de um jeito que ele nunca tinha imaginado ser possível, mas sabia que precisava ir embora. Tinha reuniões na cidade, compromissos inadiáveis, uma vida inteira esperando seu retorno. Eu preciso ir, disse ele com relutância. Tudo bem. Obrigada por ficar para o almoço. Obrigado você, por tudo. Na porta, Roberto hesitou. Puxou a carteira do bolso e tirou algumas notas. Por favor, aceite, para ajudar com as crianças. Clara olhou para o dinheiro e fez que não com a cabeça. Não precisa disso. Eu quero ajudar. Você já ajudou. Brincou com minhas filhas, comeu minha comida, conversou comigo.
Isso vale muito mais que dinheiro. Por favor, deixe eu fazer isso. Clara suspirou, mas aceitou as notas com dignidade. Vou usar para comprar material escolar para a Sofia. Ela começa na escola mês que vem. Ótimo. E se precisar de qualquer coisa mesmo, pode me ligar. Roberto escreveu seu número em um pedaço de papel. Estou falando sério. Para qualquer coisa. Clara guardou o papel com cuidado. Obrigada, Roberto. De coração. Ele entrou no carro e partiu, olhando pelo retrovisor até a casa desaparecer em uma curva. O resto da viagem de volta para a cidade foi um borrão. Sua mente estava cheia demais para processar a estrada, o trânsito, as buzinas dos outros carros. Chegou em casa quando já estava escurecendo, entrou no apartamento luxuoso que de repente parecia vazio e sem alma, e sentou no sofá de couro italiano olhando para o nada. Nos dias seguintes, Roberto não conseguiu parar de pensar em Clara. Estava no meio de reuniões importantes e se pegava pensando no jardim dela, nas flores amarelas e vermelhas, formando desenhos simples. Assinava contratos milionários e ouvia na memória a voz dela cantando baixinho aquela melodia. Olhava pela janela do escritório para a cidade iluminada e via no reflexo do vidro o sorriso de Sofia, os olhos curiosos de Lucas. Começou a ligar para ela. No começo eram ligações curtas, só para saber se estava tudo bem, se precisavam de alguma coisa. Clara sempre respondia com aquela voz calma que acalmava alguma coisa dentro dele. Está tudo bem sim, Roberto. A gente está bem. E você? E então as ligações ficaram mais longas. Conversavam sobre tudo e nada. Clara contava histórias sobre as crianças, sobre os desafios do dia, sobre os pequenos milagres que via ao redor. Roberto se ouvia falando sobre coisas que nunca contara para ninguém. Sobre como se sentia vazio apesar de todo o sucesso. Sobre como acordava no meio da noite com medo de estar desperdiçando sua vida. Sobre como tinha perdido o rumo em algum lugar do caminho. Você não perdeu o rumo, dizia Clara. Você só pegou um caminho diferente do que imaginava. Mas nunca é tarde para mudar de direção. Em uma sexta-feira à noite, depois de uma semana particularmente difícil, Roberto se pegou dirigindo de volta para o interior. Não avisou Clara. Não avisou ninguém. Simplesmente entrou no carro e foi. Chegou na casa dela quando estava escurecendo. As luzes fracas da casinha brilhavam acolhedoras na escuridão crescente. Clara estava na varanda com as crianças, os três sentados em um banquinho de madeira, olhando para o céu onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Quando ela o viu descendo do carro, seu rosto se iluminou de um jeito que fez o coração de Roberto pular uma batida. Roberto! Não sabia que vinha. Resolvi de última hora. Espero não estar atrapalhando. Nunca atrapalha. As crianças vão ficar tão felizes. E ficaram. Sofia correu para abraçá-lo, e Lucas esticou os bracinhos querendo colo. Roberto os pegou, um em cada braço, e sentiu uma emoção tão forte que quase o derrubou. Aquilo era o que amor parecia. Simples, direto, sem esperar nada em troca, apenas existindo. Ficou para jantar. Clara fez sopa de legumes com pedaços de frango, servindo em tigelas desemparelhadas mais limpas. Comeram juntos de novo, com as crianças tagarelando sobre o dia, com Clara sorrindo para todos eles, com Roberto sentindo que pela primeira vez em muito tempo estava exatamente onde deveria estar. Depois do jantar, ajudou a colocar as crianças para dormir. Clara cantou para elas enquanto Roberto ficava na porta do quartinho minúsculo, observando. A cena era de uma beleza tão pura que ele sentiu vontade de chorar. Quando as crianças finalmente dormiram, saíram para a varanda, sentando-se no banquinho de madeira que rangia, mas aguentava os dois. Obrigada por vir, disse Clara baixinho, olhando para as estrelas. Obrigado você por me receber. Fico feliz quando você está aqui. As meninas ficam felizes. E eu também fico. Roberto olhou para ela. A luz fraca da lua iluminava seu perfil delicado.
a trança que descia pelas costas, as mãos calejadas do trabalho pousadas no colo. Clara, eu não sei como dizer isso, mas você mudou alguma coisa em mim. Desde que te conheci, nada mais faz sentido da forma que fazia antes. Ela virou-se para olhá-lo, e havia algo nos olhos dela que ele não conseguia decifrar completamente. Você também mudou alguma coisa em mim. Me fez ver que existem pessoas boas no mundo, que nem todo mundo está só pensando em si mesmo. Eles ficaram ali, no silêncio da noite no interior, ouvindo os grilos cantarem, sentindo a brisa suave que balançava as folhas das árvores. E Roberto soube, com uma certeza que nunca tinha sentido sobre nada na vida, que estava se apaixonando por aquela mulher. Não pela beleza dela, embora ela fosse linda. Não pela simplicidade da vida dela, embora isso o atraísse, mas pela essência de quem ela era. Pela força, pela bondade, pela capacidade de encontrar luz mesmo na escuridão. E isso era apenas o começo de algo que transformaria ambos de formas que nenhum dos dois poderia imaginar. As semanas que se seguiram foram as mais estranhas e, ao mesmo tempo, as mais intensas da vida de Roberto. Ele se viu dividido entre dois mundos completamente opostos. Durante a semana era o empresário bem-sucedido, comandando reuniões, fechando negócios, tomando decisões que movimentavam milhões. Vestia ternos caros, dirigia carros importados, jantava em restaurantes sofisticados com clientes e parceiros de negócios. Mas nos fins de semana era outra pessoa. Pegava a estrada de terra vermelha que agora conhecia de cor, estacionava em frente à casinha de adobe e se transformava em alguém que ele nem sabia que existia dentro dele. Brincava com as crianças, ajudava a Clara com pequenos reparos na casa, sentava-se no chão para montar quebra-cabeças com Sofia, carregava Lucas nas costas pelo quintal, enquanto o menino ria daquele jeito gostoso de criança feliz. Clara nunca perguntou sobre sua vida na cidade. Nunca quis saber quanto dinheiro ele tinha, que tipo de negócios comandava, porque um homem como ele aparecia toda semana em uma casinha pobre no meio do nada. Ela simplesmente o recebia com aquele sorriso cálido, deixava-o fazer parte da rotina deles, tratava-o como se fosse natural que ele estivesse ali. Roberto começou a levar coisas. Nada muito óbvio no começo, porque não queria que Clara se sentisse constrangida ou como se estivesse recebendo caridade. Um brinquedo novo para Lucas, disfarçado como algo que tinha sobrado de uma doação. Material escolar para Sofia, dizendo que uma amiga tinha comprado demais e perguntou se ele conhecia alguma criança que precisasse. Mantimentos, fingindo que tinha comprado para a fazenda de Paulo, mas acabou sobrando. Clara aceitava com gratidão, mas também com aquela dignidade tranquila que ela tinha. Obrigada, Roberto. Você é muito gentil. E usava tudo com cuidado, fazendo durar, ensinando as crianças a valorizarem o que tinham. Em uma dessas tardes de sábado, enquanto Roberto consertava uma tábua solta da cerca e Clara cuidava do jardim, ela começou a contar sobre sua vida. Falou sobre como tinha engravidado muito jovem, com apenas 19 anos, de um homem que prometeu ficar, mas foi embora quando viu que a responsabilidade era real. Como a família dela a rejeitou por ter um filho fora do casamento, chamando-a de vergonha. Como teve que se virar sozinha, trabalhando em qualquer coisa que aparecesse, aceitando ajuda de vizinhos bondosos, lutando dia após dia para não desistir. Quando Sofia nasceu, pensei que não ia dar conta. Tinha 20 anos, um bebê pequeno, nenhum dinheiro, nenhum apoio. Chorava todas as noites. Clara arrancava mato com as mãos, concentrada no jardim. Mas aí a Sofia sorriu para mim pela primeira vez, e eu soube que tinha que continuar, que ela precisava de mim. E o Lucas? Perguntou Roberto gentilmente. Clara ficou quieta por um momento. O pai do Lucas era diferente. Ou eu achei que era. Apareceu na minha vida quando a Sofia tinha 2 anos. Dizia que me amava, que queria cuidar de nós. Eu acreditei, engravidei de novo, e dessa vez achei que ia dar certo. Ela pausou, e Roberto viu lágrimas brilhando em seus olhos.
Mas quando Lucas nasceu e ele viu que era mais uma boca para alimentar, mais uma responsabilidade, ele mudou. Começou a beber, a ficar agressivo. Teve uma noite que ele levantou a mão para mim e eu soube que tinha que sair dali. Peguei as crianças e vim para cá. Essa casa estava abandonada. Arrumei como deu. E a gente mora aqui desde então. Roberto sentiu raiva daqueles homens que tinham abandonado Clara, que não tinham visto o tesouro que ela era. Sentiu vontade de protegê-la, de garantir que ninguém mais a machucasse. Você é a mulher mais forte que eu já conheci, disse ele com sinceridade. Clara riu, mas era um riso triste. Não me sinto forte. Me sinto cansada na maioria dos dias, mas não tenho escolha senão continuar. Então continuo. Isso é força de verdade. Continuar quando tudo diz para desistir. Eles trabalharam em silêncio por um tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Roberto pensava em como sua vida tinha sido fácil comparada à dela. Tinha nascido em família abastada, estudado nas melhores escolas, herdado negócios do pai. Nunca passou fome, nunca dormiu sem saber se teria o que comer no dia seguinte, nunca teve que escolher entre comprar comida ou pagar conta de luz. Clara, por outro lado, lutara por cada migalha. E mesmo assim, tinha mais bondade no dedo mindinho do que a maioria das pessoas que ele conhecia tinha no corpo inteiro. Tinha mais capacidade de amar, mais generosidade, mais compaixão. Era uma lição humilhante e ao mesmo tempo inspiradora. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, ficaram na varanda como já era costume. Roberto trouxera violão que tinha comprado na cidade, dizendo que encontrou em um bazar e lembrou que Clara gostava de cantar. Ela pegou o instrumento com reverência, passando os dedos pelas cordas com cuidado. Faz anos que não toco, disse ela. Meu pai me ensinou quando eu era criança. Antes de tudo ficar complicado. Toca para mim. Clara começou a dedilhar uma melodia simples e bonita. Depois começou a cantar, e sua voz, que Roberto já achava linda nas canções do dia a dia, revelou-se ainda mais bela com a música estruturada. Era uma canção sobre esperança, sobre continuar mesmo quando tudo parece perdido, sobre encontrar luz mesmo na escuridão mais profunda. Quando terminou, havia lágrimas nos olhos de Roberto. Clara, você tem um dom. Sua voz é incrível. Ela balançou a cabeça. É só uma voz. Nada demais. É muito mais que isso. Você poderia cantar profissionalmente. Clara riu, mas era um riso sem humor. Não nesse mundo. Pessoas como eu não têm essas chances. A gente sobrevive, Roberto. Não vive sonhos. E se eu pudesse ajudar, se eu pudesse fazer você ter essa chance? Ela olhou para ele com ternura misturada com tristeza. Você já me ajuda, mais do que imagina. Só de estar aqui, de se importar, de fazer minhas filhas felizes. Isso já é mais do que eu poderia pedir. Roberto pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Os deles eram tão diferentes, os dele macios e bem cuidados, os dela calejados e marcados pelo trabalho. Mas juntos pareciam se encaixar perfeitamente. Clara, eu preciso te contar uma coisa. Pode falar. Eu estou me apaixonando por você. Não sei quando começou exatamente. Talvez naquele primeiro dia quando te vi cantando no jardim. Talvez quando você me serviu água com aquele sorriso genuíno. Talvez quando vi você colocar suas filhas para dormir com tanto amor. Mas está acontecendo e eu não consigo parar. Não quero parar. Clara ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz era um sussurro. Roberto, você sabe que somos de mundos diferentes. Você tem uma vida lá na cidade, negócios, compromissos. Eu tenho essa casinha caindo aos pedaços e 2 crianças para criar. Não faz sentido. Nada na minha vida fazia sentido até te conhecer. Agora tudo que não envolve você é que não faz sentido. E suas filhas? Você já pensou nisso? Elas vão se apegar mais ainda a você.
E quando você cansar dessa vida simples, quando voltar para seu mundo de verdade, vai partir o coração delas. O meu também. Eu não vou cansar. Eu não vou embora. Clara, olha para mim. Ela levantou os olhos, e Roberto viu medo ali. Medo de acreditar, medo de se entregar, medo de se machucar de novo. Eu te amo, disse ele com toda a certeza que sentia. Amo você e amo suas filhas. Amo essa vida que vocês construíram com tão pouco. Amo quem eu me torno quando estou aqui com vocês. Não estou pedindo que você mude nada. Só estou pedindo uma chance de fazer parte disso. Lágrimas escorriam pelo rosto de Clara agora. Roberto, eu tenho tanto medo. Já acreditei antes. Já confiei antes. E sempre terminou com dor. Eu sei. E não posso prometer que nunca vou te decepcionar, porque sou humano e cometo erros. Mas posso prometer que vou tentar todos os dias ser digno de você e delas. Posso prometer que vou estar aqui quando você precisar. Posso prometer que meu amor é real. Clara fechou os olhos e mais lágrimas caíram. Quando abriu de novo, havia algo diferente ali. Uma rendição, talvez. Uma decisão de arriscar mais uma vez, de acreditar mais uma vez. Eu também estou me apaixonando por você, sussurrou ela. Tentei não me apaixonar, tentei manter distância, mas você foi entrando na minha vida, no meu coração, e agora não sei mais como seria sem você aqui. Roberto a puxou para um abraço, e ela se deixou envolver, apoiando a cabeça no peito dele. Ficaram assim por um longo tempo, ouvindo os sons da noite, sentindo o calor um do outro, permitindo-se pela primeira vez acreditar que aquilo poderia dar certo. Nos meses que se seguiram, Roberto começou a reorganizar sua vida. Contratou gerentes competentes para cuidar dos negócios durante os fins de semana prolongados que passou no interior. Começou a trabalhar remotamente sempre que possível, instalando internet na casinha de Clara para poder fazer reuniões por vídeo quando necessário. As crianças aprenderam a ficar quietinhas quando o papai Roberto, como começaram a chamá-lo, estava em reunião no quartinho que ele improvisou como escritório. Se vocês quiserem, podem me chamar de pai se quiserem, ele disse um dia para Sofia e Lucas, mas só se quiserem. Não precisa ser agora, quando vocês se sentirem prontos. Sofia pensou por um momento, séria como só uma criança de 6 anos pode ser. Você é nosso pai de verdade? Perguntou ela. Porque o outro foi embora. Eu não vou embora. Vou estar aqui sempre que vocês precisarem. E se vocês quiserem que eu seja pai de vocês, seria a maior honra da minha vida. Então você é meu pai, disse Sofia com simplicidade, e abraçou as pernas dele. Lucas, que tinha acabado de fazer 3 anos, acenou com a cabeça. Papai Beto, disse ele, porque não conseguia pronunciar Roberto direito ainda. E assim, sem cerimônia, sem papéis oficiais, Roberto se tornou pai. Aprendeu a trocar fraldas quando Lucas ainda precisava à noite, a fazer tranças no cabelo de Sofia para ir à escola, a inventar histórias antes de dormir, a beijar machucados e fazer tudo ficar melhor. Aprendeu que ser pai não tinha nada a ver com DNA e tudo a ver com estar presente, com amar incondicionalmente, com escolher todos os dias ser a pessoa que aquelas crianças precisavam. Clara o observava com aqueles olhos que pareciam ver direto na alma dele. Você é um pai melhor do que muitos que são biológicos, disse ela uma noite. Minhas filhas têm sorte de ter você. Eu é que tenho sorte de ter vocês. Mas nem tudo era perfeito. Roberto começou a perceber problemas na casa que não podiam mais ser ignorados. O telhado vazava quando chovia forte. As paredes de adobe estavam rachando em vários lugares. A instalação elétrica era precária e potencialmente perigosa. A casa inteira estava em condições que faziam ele se preocupar com a segurança de Clara e das crianças. Clara, precisamos conversar, disse ele em um sábado de manhã. Sobre o quê? Sobre essa casa. Ela não está segura. O telhado pode cair. A fiação pode causar um incêndio. Vocês não podem continuar morando aqui. Clara ficou na defensiva imediatamente.
É o que a gente tem, Roberto. Não posso pagar mais que isso. Eu sei, mas e se a gente consertasse? E se vocês viessem morar comigo na cidade? Na cidade? Clara balançou a cabeça. Não, não vou depender de você assim. Já basta você ajudar tanto. Não vou morar na sua casa como se fosse caridade. Não seria caridade. Seria uma família morando junta. Eu amo você. Quero me casar com você. Quero que sejamos oficialmente uma família. Clara ficou pálida. Casar? É. Casar. Por que não? Roberto, você não pensou direito. Eu tenho 2 filhas, nenhum dinheiro, nenhuma educação formal. Você tem negócios, uma vida estabelecida. Seus amigos, seus sócios, o que vão pensar? Não me importo com o que vão pensar. Só me importo com você e com as meninas. Mas eu me importo. Ela se afastou, abraçando-se. Não quero ser a mulher pobre que pegou o empresário rico. Não quero que as pessoas olhem para você com pena ou que olhem para mim como se eu fosse aproveitadora. Ninguém vai pensar isso. Vão sim. Você sabe que vão. Roberto percebeu que tinha tocado em uma ferida profunda. Clara tinha orgulho, tinha dignidade, e ele precisava respeitar isso, mesmo que não concordasse. Então que tal um meio termo, propôs ele. A gente reforma essa casa, faz ela ficar segura e confortável. Vocês continuam morando aqui e eu continuo vindo nos fins de semana. E quando você se sentir pronta, quando tiver certeza de que isso é real e que não é caridade, a gente dá o próximo passo. Clara pensou por um longo momento. Posso ajudar na reforma? Não quero só ficar de braços cruzados enquanto você paga tudo. Claro, podemos fazer juntos. E eu pago de volta. Aos poucos, com o tempo, mas eu pago. Não precisa. Precisa sim. Para mim precisa. Roberto concordou, sabendo que era importante para ela. E assim começaram a planejar a reforma da casinha. Mas algo estava prestes a acontecer que testaria o amor deles de formas que nenhum dos dois esperava. Porque o passado de Clara estava para voltar, e com ele viria decisões que mudariam tudo para sempre. A reforma começou em uma segunda-feira ensolarada. Roberto contratou uma equipe pequena, mas competente de pedreiros e eletricistas da cidade mais próxima. Clara insistiu em ajudar, carregando materiais, preparando café para os trabalhadores, pintando paredes ao lado de Roberto. As crianças assistiam tudo com fascínio, Sofia fazendo perguntas sobre cada ferramenta, Lucas tentando ajudar com seu baldinho de brinquedo. Durante as primeiras semanas, tudo correu bem. O telhado novo foi instalado, impermeável e forte. As paredes foram reforçadas e rebocadas, ganhando uma cor clara e alegre que Clara escolheu. A fiação elétrica foi completamente refeita, com tomadas novas e seguras em cada cômodo. Um banheiro pequeno, mas funcional, foi construído dentro da casa, para que não precisassem mais usar a casinha externa improvisada que existia antes. Roberto passou a dividir seu tempo entre a cidade e a reforma. Trabalhava durante a semana em seus negócios, mas sua mente estava sempre naquela casinha, imaginando como ficaria quando pronta, sonhando com o sorriso de Clara quando visse tudo terminado. Ligava para ela todos os dias, às vezes várias vezes ao dia, só para ouvir sua voz, saber como estava o andamento, matar a saudade das crianças. As conversas deles tinham mudado, ficaram mais íntimas, mais profundas. Clara contava sobre seus medos, sobre como tinha medo de acordar um dia e descobrir que aquilo tudo era sonho. Roberto falava sobre como sua vida tinha ganhado sentido, sobre como finalmente entendia o que as pessoas queriam dizer quando falavam sobre propósito. Eu nunca imaginei que poderia ser tão feliz, disse Clara em uma dessas ligações noturnas. Depois que o pai do Lucas foi embora, eu achei que nunca mais ia confiar em ninguém, que nunca mais ia deixar alguém entrar na minha vida desse jeito. E agora? Agora eu acordo todos os dias agradecendo por você ter se perdido naquela estrada, por ter parado aqui, por ter ficado. Ela fez uma pausa,
E Roberto ouviu emoção na voz dela. Eu te amo, Roberto, de verdade, com tudo que eu sou. Eu também te amo, mais do que as palavras conseguem dizer. Mas a felicidade deles estava prestes a ser testada. Em uma tarde de quinta-feira, quando Roberto estava em reunião na cidade e Clara supervisionava os últimos detalhes da reforma, um carro parou em frente à casa. Era um veículo velho e barulhento, com a lataria amassada em vários lugares. De dentro saiu um homem alto, magro, com barba por fazer e roupas amarrotadas. Clara sentiu o sangue gelar quando o reconheceu. Era Marcelo, o pai de Lucas. O homem que tinha levantado a mão para ela, que tinha bebido o dinheiro que deveria comprar comida, que tinha ido embora sem olhar para trás quando ela pegou as crianças e fugiu. Não o via há mais de 2 anos e tinha esperado nunca mais vê-lo na vida. Clara, disse ele, e sua voz estava rouca, como se tivesse bebido ou passado muito tempo sem usar. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar, respondeu ela, tentando manter a voz firme apesar do medo que sentia. Você fez sua escolha quando foi embora. Eu sei, eu errei. Fiz muita coisa errada. Mas eu mudei, Clara. Parei de beber. Arrumei um emprego. Vim aqui porque quero conhecer meu filho. Lucas estava brincando no quintal com Sofia, alheio à presença daquele estranho. Clara se posicionou entre Marcelo e as crianças, protetora como uma leoa. Você não tem direito de aparecer aqui depois de tanto tempo e pedir para conhecer ele. Você nunca quis saber dele. Nunca mandou R$1. Nunca perguntou se estava bem. Nada. Eu sei. Fui um covarde. Mas quero consertar isso agora. Ele levantou as mãos em gesto apaziguador. Só quero ver meu filho, Clara. Conversar com ele. Não vim brigar. Ele não é seu filho. Você abandonou esse direito quando foi embora. A lei não vê assim. Sou pai biológico dele. Tenho direito. A ameaça velada estava clara nas palavras dele. Clara sentiu pânico subindo pela garganta. Não tinha dinheiro para advogado, não sabia como lidar com questões legais. Se Marcelo decidisse entrar com processo de guarda, ela não saberia como se defender. O que você quer de verdade? Perguntou ela, a voz tremendo agora. Marcelo olhou para a casa em reforma, para os materiais de construção, para tudo que estava mudando ali. Ouvi dizer que você arrumou um namorado rico, que ele está reformando a casa, comprando coisas para você e para as crianças. Clara sentiu raiva fervendo dentro dela. Isso não é da sua conta. É sim, se envolve meu filho. Esse homem é quem agora? Vai ser padrasto do Lucas? Você acha que vou deixar um estranho criar meu filho? Você não se importa com o Lucas. Nunca se importou. Você só quer dinheiro. Marcelo teve a decência de parecer constrangido por um momento, mas logo a expressão endureceu de novo. Eu preciso de dinheiro, sim. Estou devendo para gente perigosa. Se você me ajudar, eu vou embora e nunca mais volto. Podem viver felizes para sempre, você, seu namorado rico e minhas filhas. Suas filhas? Ela não é sua filha. A Sofia nem é sua. E o Lucas você nunca tratou como filho. Mas legalmente sou pai dele. E posso fazer sua vida virar um inferno se quiser. Processos, audiências, investigações sobre se você é mãe adequada. Vai querer passar por isso? Clara sentiu lágrimas de raiva e frustração queimando seus olhos. Quanto? 20 mil. Com isso, eu pago minhas dívidas e saio da sua vida. Eu não tenho 20 mil. Não tenho nem 2 mil. Mas seu namorado tem. Vi o carro dele na outra vez que passei por aqui. Aquele carro vale mais de 100 mil fácil. 20 mil não é nada para ele. Clara ficou em silêncio, a mente correndo. Não podia contar isso para Roberto. Não podia pedir dinheiro para ele se livrar de seu ex. Isso provaria tudo o que ela temia que as pessoas pensassem sobre ela, que era uma aproveitadora, que estava com Roberto por interesse.
Mas também não podia arriscar perder Lucas em uma batalha legal que não tinha recursos para lutar. Me dá uma semana, disse ela finalmente. Vou ver o que consigo fazer. Uma semana, depois eu volto. E se não tiver o dinheiro, vou para a justiça. É uma promessa. Marcelo entrou no carro e foi embora, deixando uma nuvem de poeira e o coração de Clara despedaçado. Aquela noite foi uma das piores da vida dela. As crianças perceberam que algo estava errado e ficaram quietinhas, grudadas nela, sentindo o medo da mãe, sem entender o porquê. Quando Roberto ligou, como fazia todas as noites, Clara quase contou tudo. Mas não conseguiu. As palavras ficaram presas na garganta, pesadas demais para sair. Está tudo bem? Perguntou Roberto, percebendo algo estranho na voz dela. Está sim, só cansada da reforma. Tenho uma surpresa para você amanhã. Vou chegar mais cedo. Que surpresa! Se eu contar, não é surpresa, mas você vai gostar, prometo. Clara forçou o entusiasmo na voz. Mal posso esperar. Quando desligou, chorou silenciosamente no escuro, abraçada com as filhas que já dormiam. Como tinha chegado naquele ponto? Finalmente tinha encontrado felicidade de verdade, um homem que a amava e amava suas filhas, uma vida que estava melhorando. E agora aquele fantasma do passado voltava para destruir tudo. Pensou em fugir, pegar as crianças e desaparecer. Mas para onde? E como? Não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. E mais importante, não queria fugir de Roberto. Não queria deixar o homem que amava, a vida que estavam construindo juntos. Os dias seguintes foram tortura. Clara manteve a aparência de normalidade, mas por dentro estava se despedaçando. Procurou formas de conseguir o dinheiro. Foi ao banco, mas não tinha como fazer empréstimo sem comprovação de renda ou garantias. Tentou vender as poucas coisas de valor que tinha, mas não chegava nem perto do que Marcelo pedia. Roberto percebeu que algo estava errado. Clara, o que está acontecendo? Perguntou ele no sábado, quando veio com a surpresa prometida, que era um playground pequeno, mas lindo que tinha mandado instalar no quintal para as crianças. Nada. Por que pergunta? Você está diferente, distante. Não sorri mais do jeito que sorria. Fez alguma coisa que te magoou? Não. Você é perfeito. É só... Clara lutou para encontrar palavras que não fossem mentira, mas também não revelassem a verdade. É muita mudança, sabe? Às vezes fico com medo de que seja bom demais, de que algo vai dar errado. Roberto a abraçou forte. Nada vai dar errado, eu prometo. Vamos construir uma vida linda juntos. Você, eu e as meninas. Nada nem ninguém vai atrapalhar isso. Mas ele estava errado. Porque na quinta-feira seguinte, Marcelo voltou. E dessa vez não estava sozinho. Trouxe uma mulher que se apresentou como advogada, com papéis que provavam que ele tinha entrado com pedido de guarda compartilhada de Lucas. Você tinha uma semana, disse ele para Clara, sem nenhuma gentileza agora. Não conseguiu o dinheiro, então vamos fazer do jeito difícil. Clara segurou os papéis com mãos trêmulas. Não podia ser verdade. Não podia estar acontecendo. Você não pode fazer isso. Você abandonou ele. O juiz vai decidir isso. E vai ver que sou pai biológico, que tenho emprego agora, que estou sóbrio. E vai perguntar sobre esse homem rico que está na sua vida. Quem é ele? O que ele quer com você e com seu filho? Vai investigar tudo. A advogada, uma mulher de meia idade com expressão dura, acenou concordando. Temos um caso forte. E a senhora, como mãe solteira sem recursos, morando em casa, que está sendo reformada por um namorado, pode não sair bem nessa situação. Era mentira, Clara sabia disso. Mas também sabia que não tinha como pagar advogado para se defender, que processos legais podiam se arrastar por anos, que mesmo se ganhasse no final, o desgaste emocional e financeiro seria devastador. Ainda posso parar tudo isso, disse Marcelo com falsa generosidade. 20 mil
e eu retiro o processo. Você nunca mais vai me ver na vida. Clara olhou para Lucas brincando no quintal, alheio a tudo. Olhou para Sofia, que segurava a mão do irmão protetoramente. Pensou em Roberto, no amor dele, na vida que estavam construindo. E tomou a decisão mais difícil de sua vida. Vou conseguir o dinheiro. Me dá mais 3 dias. 3 dias. Depois é tarde demais. Quando eles foram embora, Clara sentou no chão e chorou como não chorava há anos. Chorou pela injustiça, pela crueldade, por estar sendo extorquida por um homem que não merecia nem ser chamado de pai. Mas principalmente chorou porque ia ter que pedir dinheiro para Roberto, ia ter que contar tudo, ia ter que ver a decepção nos olhos dele quando percebesse o tipo de problema que ela trazia para a vida dele. Aquela noite, quando Roberto ligou, ela pediu para ele vir no dia seguinte. Precisamos conversar. Pessoalmente. Aconteceu alguma coisa? Sim, mas prefiro falar olhando nos seus olhos. Roberto sentiu medo na voz dela, mas concordou. Vou aí amanhã cedo. Clara passou a noite acordada, preparando mentalmente o que ia dizer, imaginando todas as formas que aquela conversa poderia terminar. Na maioria delas, Roberto ia embora. Porque que homem bem-sucedido e sensato ia querer ficar envolvido com uma mulher que tinha um ex-criminoso extorquindo ela? Que tipo de futuro eles poderiam ter com essa sombra sobre eles? Mas ela tinha que contar. Tinha que dar a ele a escolha de ficar ou ir embora. Porque não conseguiria viver com a mentira, não conseguiria construir um relacionamento em cima de segredos. Roberto merecia saber a verdade, toda ela, por mais feia que fosse. E então, na manhã seguinte, quando ele chegou com aquele sorriso que sempre iluminava o dia dela, Clara respirou fundo e começou a contar. Sobre Marcelo, sobre as ameaças, sobre a extorsão, sobre o processo de guarda. Contou tudo, cada detalhe doloroso, cada medo que sentia, cada lágrima que tinha derramado na última semana. Roberto ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando ela terminou, o silêncio entre eles foi ensurdecedor. Clara esperou pela rejeição, pelas palavras de despedida, pelo fim de tudo que tinha sido bom em sua vida. Mas o que veio foi completamente diferente do que ela esperava. Roberto ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade para Clara. Ela via as emoções passando pelo rosto dele como nuvens em dia de tempestade. Raiva, tristeza, preocupação, determinação. Finalmente, ele respirou fundo e pegou as mãos dela, segurando com firmeza. "Por que você não me contou antes?" perguntou ele. E não havia acusação na voz, apenas tristeza por ela ter carregado aquilo sozinha. Porque tinha medo. Clara sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Medo de que você pensasse que eu estava com você por dinheiro. Medo de que você visse como minha vida é complicada e decidisse que não vale a pena. Medo de perder você. Clara, olha para mim. Ela levantou os olhos molhados e encontrou os dele, firmes e cheios de amor. Você nunca vai me perder. Não por causa de um aproveitador que está tentando extorquir você. Não por causa de problemas do passado. Não por nada. Roberto limpou as lágrimas dela com o polegar. Nós somos uma família. E família enfrenta problemas juntos, não sozinho. Mas é tanto dinheiro. E eu não tenho como pagar de volta. Não rápido, pelo menos. Você acha que eu me importo com dinheiro? Clara, eu gasto mais que isso em um jantar de negócios que não significa nada. 20 mil para me livrar de um parasita que está ameaçando a mulher que eu amo e o filho que eu considero meu. Isso não é nem uma decisão difícil. Mas ele vai voltar. Gente assim sempre volta pedindo mais. Não vai. Roberto tinha aquela expressão que Clara já tinha visto algumas vezes, aquela que mostrava o empresário bem-sucedido que ele era. Porque vamos fazer isso do jeito certo.
Vou pagar o que ele está pedindo, mas com um advogado presente, com um contrato assinado, renunciando permanentemente qualquer direito sobre Lucas. E se ele aparecer de novo, vai lidar com consequências legais. Você faria isso? Por nós. Eu faria qualquer coisa por vocês. Clara, você ainda não entendeu? Vocês são minha vida agora. Tudo que eu tinha antes, todo aquele dinheiro, todo aquele sucesso, não significava nada. Era vazio. Mas isso aqui, você e as meninas, isso é real. Isso tem significado. E eu vou proteger isso com tudo que eu tenho. Clara se jogou nos braços dele, soluçando agora não de medo, mas de alívio. Como ela tinha tido tanta sorte! Como tinha encontrado esse homem que não via seus problemas como fardos, mas como batalhas para lutarem juntos. Roberto cuidou de tudo. Ligou para seu advogado, um homem competente e discreto que já trabalhava com ele há anos. Explicou a situação e pediu para preparar um acordo de renúncia de paternidade em troca do pagamento. O advogado, acostumado com os pedidos inusitados de Roberto, não fez perguntas desnecessárias. Apenas preparou os documentos. 2 dias depois, Marcelo voltou conforme prometido. Mas dessa vez encontrou não apenas Clara esperando, mas Roberto e o advogado também. A expressão de surpresa em seu rosto teria sido cômica se a situação não fosse tão séria. "O que é isso?" perguntou ele, olhando para os homens de terno. "Isso é você recebendo seu dinheiro", disse Roberto com voz gelada. "Mas tem condições. Você vai assinar um documento renunciando legalmente qualquer direito sobre Lucas, vai retirar o processo de guarda e nunca mais vai aparecer na vida da Clara ou das crianças. Em troca, recebe os 20 mil. Marcelo ficou entre ofendido e calculista. "E se eu não quiser assinar?" O advogado se adiantou. "Então vamos contraprocessar por abandono de incapaz, por extorsão, e vamos buscar todos os anos de pensão alimentícia não paga com correção e multa." Fez uma pausa. "Acredite, vai preferir assinar." Marcelo olhou de um para outro, percebendo que tinha perdido. Sua pequena extorsão tinha encontrado pessoas que sabiam jogar o jogo melhor que ele. "Onde eu assino?" O processo foi rápido e frio. Papéis assinados, dinheiro transferido, testemunhas presentes. Em menos de 1 hora, estava tudo resolvido. Marcelo saiu com seu dinheiro e sem jamais poder reclamar direitos sobre Lucas de novo. Quando ele foi embora, Clara sentiu como se um peso de 1000 quilos tivesse sido tirado de seus ombros. "Acabou", disse Roberto, abraçando-a. "Ele não pode mais ameaçar vocês." Clara chorou de alívio, segurando-se nele como se fosse a única coisa sólida em um mundo que tinha tentado desmoronar. "Obrigada. Obrigada por não ir embora, por lutar por nós. Sempre, sempre vou lutar por nós." Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Roberto e Clara ficaram na varanda olhando as estrelas. A reforma estava quase terminada, a casa parecia nova e acolhedora, a ameaça de Marcelo tinha passado. Pela primeira vez em semanas, Clara sentiu que podia respirar de verdade. "Casa para você", disse Roberto de repente. "O quê?" "Quero que essa casa seja sua. Legalmente sua. Vou transferir a escritura para seu nome. Assim você sempre terá um lugar que é seu, que ninguém pode tirar." "Roberto, você já fez tanto." "E quero fazer mais." Ele virou-se para ela, pegando sua mão. "Clara, eu sei que você tem medo de depender de mim. Sei que tem medo de que as pessoas pensem coisas sobre você. Mas eu não me importo com o que as pessoas pensam. Só me importo com você. Então vou fazer as coisas do meu jeito. Vou te dar segurança, não porque você precisa de caridade, mas porque você merece. Porque eu amo você e quero que você nunca mais tenha medo." Lágrimas escorriam pelo rosto de Clara de novo, mas eram lágrimas boas. "Eu não sei o que fiz para merecer você. Você foi você mesma. Foi forte, foi bondosa, foi real. Foi tudo o que eu precisava sem saber que precisava." Roberto tirou uma pequena caixa do bolso. "E agora estou pedindo de novo. Case comigo, Clara.
Deixa eu ser seu marido de verdade. Deixa eu ser pai das meninas oficialmente. Deixa a gente construir uma vida juntos, sem medo, sem esconder. Clara olhou para a caixa, depois para o rosto dele, depois para a casa que tinha se tornado um lar, para o quintal onde suas filhas brincavam felizes. Pensou em tudo que tinha passado, em todas as vezes que tinha caído e se levantado, em todos os momentos que tinha achado que não ia conseguir. E pensou em como tudo tinha levado até aquele momento, até aquele homem que a amava sem condições. Sim, sussurrou ela. Sim, eu caso com você. Roberto abriu a caixa e colocou o anel no dedo dela. Era simples, mas lindo, exatamente do jeito que ela teria escolhido se pudesse. Eles se beijaram ali, sob as estrelas, selando uma promessa de futuro juntos. Os meses seguintes foram de pura felicidade. Casaram-se em uma cerimônia pequena e íntima. Apenas alguns amigos próximos e vizinhos que tinham sido gentis com Clara ao longo dos anos. Sofia e Lucas foram pajens, vestidos em roupas bonitas, mas confortáveis, radiantes de felicidade por ver a mãe tão feliz. Roberto começou a passar cada vez mais tempo na casa que agora chamava de lar. Transferiu grande parte de seus negócios para a administração remota, aparecendo na cidade apenas quando absolutamente necessário. Descobriu que podia ser empresário bem-sucedido de qualquer lugar e que preferia muito mais ser empresário de um lugar onde tinha amor esperando por ele. Clara floresceu de formas que ela mesma não esperava. Com a segurança que Roberto proporcionava, ela pôde finalmente se dedicar a coisas que sempre quis fazer. Começou a dar aulas de música para crianças da região, usando o violão que Roberto tinha dado e a voz linda que ela tinha. As aulas eram de graça para quem não podia pagar, e para sua surpresa, muitos pais insistiam em pagar com o que podiam, fosse dinheiro, fosse comida, fosse trabalho em troca. Sofia entrou na escola e se revelou uma aluna brilhante, curiosa e estudiosa. Lucas crescia saudável e feliz, chamando Roberto de pai sem nenhuma hesitação ou confusão. Para ele, aquele sempre foi seu pai, o homem que estava lá todas as noites, que brincava com ele, que o amava incondicionalmente. Roberto descobriu alegrias que nunca soube que existiam. A alegria de acordar com o sol entrando pela janela e crianças pulando na cama. A alegria de tomar café da manhã caseiro, feito com amor. A alegria de trabalhar sabendo que no fim do dia teria uma família esperando. A alegria de ser necessário não por seu dinheiro ou suas conexões, mas simplesmente por ser quem era. Amigos e sócios da cidade estranharam a mudança nele. O Roberto que conheciam era workaholic, sempre tenso, sempre correndo. O novo Roberto que viam era calmo, feliz, presente. Alguns fizeram comentários maldosos, outros fizeram perguntas curiosas. Mas Roberto não se importava. Tinha encontrado o que procurava a vida inteira sem saber que procurava. Em uma tarde de domingo, quase um ano depois daquele dia em que tinha se perdido na estrada, Roberto estava sentado no jardim que Clara cuidava com tanto carinho. As flores amarelas e vermelhas estavam mais vibrantes que nunca, e Clara tinha adicionado outras cores, criando um arco-íris de beleza simples. Sofia lia um livro na sombra de uma árvore. Lucas construía castelos de areia em uma caixa que Roberto tinha feito para ele. E Clara cantava enquanto regava as plantas. Roberto olhou ao redor e sentiu gratidão inundando seu peito. Aquele era seu lugar. Aquelas eram suas pessoas. Aquela era sua vida, a real, a que importava. Todo o dinheiro do mundo não compraria aquele momento de paz perfeita, aquela sensação de estar exatamente onde deveria estar. Clara percebeu ele olhando e sorriu aquele sorriso que tinha capturado seu coração no primeiro dia. No que está pensando? Em como me perdi naquela estrada e encontrei meu caminho. Ela se aproximou, sentando-se ao lado dele na grama. Eu também me perdi muito na vida. E encontrei meu caminho quando você parou para pedir informação. Eles ficaram ali,
de mãos dadas, observando as crianças brincarem, ouvindo os pássaros cantarem, sentindo a brisa suave da tarde. E ambos sabiam, sem precisar dizer, que aquilo era felicidade de verdade. Não a felicidade dos filmes, perfeita e sem problemas, mas a felicidade real, construída dia após dia com amor, paciência, compreensão e escolhas conscientes de estar juntos. Meses se transformaram em anos. A casa ganhou ampliações conforme a família crescia. Roberto adotou oficialmente Sofia e Lucas, um processo emocional que deixou todos chorando de alegria no tribunal. Clara expandiu suas aulas de música, eventualmente abrindo uma pequena escola comunitária onde ensinava não apenas música, mas também valores, bondade, resiliência. Roberto reduziu drasticamente seus negócios, mantendo apenas o essencial e doando grande parte de sua fortuna para causas que agora faziam sentido para ele. Educação para crianças carentes, casas para mães solteiras, programas de música em comunidades pobres. Descobriu que dar com propósito era infinitamente mais gratificante que acumular sem motivo. E sempre, todas as noites, depois que as crianças dormiam, Roberto e Clara se sentavam na varanda daquela casinha que não era mais tão pequena, mas que mantinha sua essência simples. Olhavam as estrelas, conversavam sobre o dia, faziam planos para o futuro e agradeciam, cada um à sua maneira, por aquele dia em que um homem rico e perdido parou para pedir informações e encontrou muito mais que uma direção na estrada. Encontrou um lar, encontrou amor, encontrou a si mesmo. E aquela mulher que cantava no jardim, que cuidava de flores em uma casa de adobe, que criava filhos com amor e dignidade apesar da pobreza, encontrou alguém que viu nela não uma pessoa para salvar, mas uma pessoa para amar. Alguém que entendeu que ela não precisava ser resgatada, apenas acompanhada. Alguém que percebeu que às vezes quem parece estar ajudando é na verdade quem está sendo salvo. E aí, gostou dessa história? Eu adoraria saber o que você achou, se ela tocou seu coração de alguma forma especial. Se você está gostando do tipo de conteúdo que estamos trazendo aqui no canal Voz que Conta Histórias, não esquece de se inscrever e ativar aquele sininho para não perder os próximos vídeos. E prometo que o próximo vai ser ainda melhor, ainda mais emocionante. Deixa nos comentários. Qual foi a parte que mais te emocionou nessa história? Foi o momento em que eles se conheceram, quando ele decidiu lutar pela família, ou talvez o final feliz que todos mereciam? Quero muito saber o que você achou.